Muito boa tarde para você que está nos ouvindo a partir de agora, aqui nessa sintonia onde você encontra a palavra de Deus, música em louvores ao nosso Deus, e que tudo que seja falado aqui seja de encontro ao seu coração. Por isso, eu desejo a cada um de vocês a paz, a graça e o poder de Deus na sua vida. Sejam bem-vindos. Eu sou Leila Leal. Estarei com vocês aqui na próxima hora, até mais ou menos às 18. Nós estaremos juntos para ouvir mais um estudo da Palavra de Deus. E eu não estou sozinha, como sempre, não estou bem acompanhada, além de Deus e os anjos. Estou acompanhada aqui de Evandro Leal. Como você está, Evandro? Tudo bem? Que capítulo nós vamos estudar hoje? Olá, Leila, olá a todos que estão nos ouvindo, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, amém? Que alegria estarmos juntos aqui, né? A gente sabe que a gente já vai logo colocando Jesus no coração, pegando a Bíblia na mão, né? O inimigo no chão e abrindo em Hebreus capítulo 6, isso mesmo, né? Vamos continuar de certa forma o que continuamos no capítulo 5, né? Tem muita coisa a gente vê, tem algumas dúvidas capciosas que vão surgir no meio desse estudo de hoje, mas que vão nos ensinar muitas coisas a respeito da palavra de Cristo. Se você já está acomodado aí, chega mais perto do rádio, vai mais para perto do rádio, pega sua Bíblia, sua caneta, seus papéis para anotação. Você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero desejar também uma saudação a todos que estão nos ouvindo, independente da sua religião, seja católica, batista, assembleia, presbiteriana. Somos todos irmãos em Cristo e vamos juntos estudar a Bíblia, né? Lembrando que também temos um programa no YouTube, Leila. A gente sempre frisa que o programa no YouTube está também como complemento, não é? Exatamente, então você pode fazer parte disso também. Então vá lá no YouTube, clique em Novo Tempo Santa Cruz, tem lá o globo azulzinho e tem todos os vídeos anteriores de mais de um ano de programação. E então o que você precisar ouvir sobre cada capítulo está aqui, até para você, por exemplo, que prega, para você que ministra a palavra à frente, escutando ali os nossos programas, já pode ser de boa ajuda. E outra coisa também, lá tem os nossos contatos, isso mesmo, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Você está passando por alguma situação difícil, emocional, familiar e quer uma oração? Fale conosco, nós oraremos junto com você. Você quer pedir uma música especial que fale ao seu coração? Estamos aqui também para passar aquela música especial. Ou você quer mandar um alô, mandar agora que já estamos chegando ao final do ano, mandar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para aquela sua pessoa especial, para aquele parente, para aquele amigo que mora longe, que escuta a sintonia, enfim. Você pode participar do nosso programa assim, dando sugestões. Fale conosco que nós estamos aqui para lhe ouvir, amém? E falando em ouvir, nós não podemos deixar de ouvir aquela mensagem especial do Reavivados por Sua Palavra, que é aquele resumo básico, aquela breve introdução do capítulo de hoje. E também nós vamos ouvir uma música especial hoje com o grupo Adoradores. Você já temeu alguma coisa? Você está temendo alguma coisa? Pois saiba que não há o que temer. Jesus disse que está com você. Deus está com você. Precisamos muito que Jesus esteja na nossa vida. Então, não temas, apenas confie. Então, aprecie a música Adoradores, Não Há o que Temer, e também o Reavivados por Sua Palavra, que é o resumo de hoje. Gente, fica por aí, a gente volta já já para orar e iniciarmos o estudo do capítulo de hoje. Sou o Criador.
Cultura FM, tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. Eu trabalho como pastor há alguns anos e algo que me chama a atenção são os pedidos que as pessoas fazem para que eu orem por elas. Quantas pessoas já disseram: pastor, ore por mim, eu sei que Deus vai ouvir sua oração. Sabe, eu creio que Deus ouve minhas orações, porém eu não acredito que minhas orações tenham prioridade no céu. Meu cargo de pastor não dá mais poder à minha oração. Eu desconfio que muitas pessoas não entenderam que elas não precisam de intermediador. Qualquer pecado pode ir diretamente a Cristo e clamar por ajuda. Sobre este tema, no capítulo 6 de Hebreus, encontramos uma passagem, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ao ler o texto, é comum surgir a seguinte questão: o que é o ministério segundo a ordem de Melquisedeque? Primeiro, precisamos entender que Melquisedeque foi um rei que viveu no tempo do patriarca Abraão, mas não pertencia à linhagem abraâmica e não fazia parte do povo judeu. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi um sacerdote anterior ao sacerdócio levítico e considerado superior, pois a ele Abraão foi subordinado. A partir desta figura, Paulo constrói sua metáfora de que o ministério de Cristo é superior ao que se fazia no santuário terrestre. Quando compreendemos a teologia de Paulo, entendemos que não precisamos mais de homens para mediar entre nós e Deus. Todos são pecadores e precisam igualmente da graça de Deus. A única pessoa a quem precisamos nos apegar para alcançar a salvação é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Muito bem, já estamos de volta depois da mensagem musical muito linda, dizendo que não há o que temer, porque Jesus está conosco, Deus está sempre conosco. Tenha sempre certeza disso. Tá? E aí nós vimos aí esse resumo do que nós vamos ouvir a partir de agora em Hebreus capítulo 6. Por isso eu convido você, já que está com a Bíblia aberta, já que está também com seu coração, sua mente, seus ouvidos e seus olhos bem abertos para a palavra de Deus, para juntos nós orarmos. Então, pare neste momento, feche seus olhos, pense em Deus e fale com o seu Criador juntamente comigo agora. Santo Deus, Pai amado que estás no céu, Pai querido, acredito que nossas palavras humanas nem são suficientes para dizer muito obrigada. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor faz por nós e que ainda fará coisas grandiosas. Muito obrigada, Pai, por tudo, pela semana, pelo trabalho, pela família, que tenhamos sempre um espírito de gratidão a Ti, porque o Senhor é bom o tempo todo. A humanidade é que infelizmente está caminhando, Senhor, para a maldade, para a violência, para a falta de amor. Mas em Ti podemos nos refugiar. Em Ti não há o que temer, porque o Senhor sempre está conosco. Então, muito obrigada por tudo. Pedimos uma bênção especial sobre cada um que está nos ouvindo agora, que tirou esse tempinho para ouvir a Tua palavra. Então, fale ao seu coração e que essa pessoa abra esse coração, abra os ouvidos, os olhos para ouvir a Tua mensagem e aceitar a Ti como o Senhor de suas vidas. Que aceite Jesus como o Redentor de seus pecados. Aqui estamos nós, mais uma vez, também dispostos a ouvir, a entender, a ler, meditar e colocar em prática a Tua palavra. Então fale conosco, Pai, que o Senhor nos ilumine, a mim e a Evandro, porque é uma responsabilidade que nós temos
Que o Senhor nos ajude, nos dê tua instrução, teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Então, no programa passado, nós estamos no capítulo 5, onde o autor de Hebreus, Paulo de Tarso, ele explicou que Cristo é muito superior ao sacerdócio da antiga aliança. Claro que antigamente tinha o sumo sacerdócio, que era que era Arão, né? Paulo é o autor de Hebreus, e que também ele deixou bem claro que tinha assim a liderança espiritual no passado, que era Melquisedeque, mas que nenhum deles, claro, que se compara a Cristo Jesus, mas pelo termo de função. Então os cristãos hebreus não tinham progredido em conhecimento de Cristo. Então Paulo também enfatizou isso no capítulo passado, para que tenha essa maturidade espiritual, para que não se alimente somente do leitinho, mas do alimento sólido, do alimento concreto, que é a palavra de Deus. E aqui nós vamos dar continuidade em relação a isso. Vamos continuar lendo o capítulo 6, onde agora já nos primeiros 3 versos, Paulo continua exortando ao progresso na fé. A vida do ser humano é uma constante progressão e não uma regressão. E é isso que nós devemos fazer como cristãos, é progredir, evoluir na nossa fé. Então eu convido você a fazer a leitura comigo a partir de agora, versículo 1, 2 e 3, onde Paulo exorta para nós crescermos na fé. Diz o seguinte: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da destruição a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se o Deus permitir. O que faltava para os irmãos, para os hebreus entenderem e crescerem? Paulo até citou alguns exemplos aqui dos ensinamentos. Então, o que deveria ser feito? Nesses 3 primeiros versos, Evandro, que Paulo já está pedindo, exortando, apelando para os irmãos. Esse apelo é o mesmo que é feito em outros capítulos, né, na Bíblia, e também outros livros também, né? Só uma coisa que me chamou bastante atenção aqui para iniciarmos é que, se você for lá para o capítulo 4, ele começa um tema e no finalzinho dos versos finais do capítulo 14 ele inicia outro tópico, né, e continua no capítulo 5. E no finalzinho do capítulo 5 ele inicia outro tópico, que é o que continuaremos agora, e mais tarde termina, né? Não é que eu estou alterando a Bíblia, né, mas é como se dissesse que o capítulo 5 começasse ali no verso 14 do capítulo 4 e o capítulo 6 ele iniciasse no versículo 10 do capítulo 5, né? Então é como se fosse assim essa continuação. Ele dá um tema, depois pula para outro e já passa para outro capítulo, certo? Mas tem toda essa conexão. Isso é que eu acho muito importante, porque você inicia o verso 1, né, do capítulo 6, portanto. Se ele está falando portanto e vírgula, né, ele está concluindo o que iniciou antes. E o que ele iniciou foi os versos 11 a 14 do capítulo 5, né? Então por isso que eu falei que é como se o capítulo 6 iniciasse no verso 11 do capítulo 5, né? Então, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, né? Ou seja, deixe esses ensinos que não falam de Cristo, né? E avance para a maturidade. Esse avançar, do grego, ele está no sentido assim de aprender mais, né? Deixe todas as coisas que falam mal de Cristo, que não é a respeito de Cristo, e aprenda mais de Cristo, né? E sem lançar novamente, então se ele está falando novamente, é que ele já citou esse tema, né? O fundamento, ou seja, a base, olha só o que o cristão tem que ter, arrependimento de nossos atos, né? Que conduzem à morte, ou melhor dizendo, a rituais, ensinos, coisas erradas, né? E aqui no verso 2, no verso 1 no caso,
e junto com o verso 2, ele cita 6 pontos que você pode encontrar em outros capítulos, né? E outros livros de Paulo, que são 6 pontos, que é o quê? Fé em Deus, respeito do batismo, imposição de mão, ressurreição dos mortos e juízo eterno, né? Então veja, esses 5 pontos, melhor falando, né? Eles já foram citados antes, ele cita aqui, mas ele não comenta muito, porque já foi tanto comentado, já foi tanto ensinado, né? Não é que ele não está no sentido de não quer ensinar, mas é esses pontos que ele diz assim, ó, tem esses 5 pontos aqui, analise, estude eles, certo? Porque isso é muito importante. Então, podemos dizer que havia uma certa ignorância, falta de entendimento sobre esses assuntos, então, digamos assim. Falta de entendimento não, né? Mas porque o povo de Hebreu era muito perseguido, né? Tinha muitos fariseus e saduceus que estavam ensinando errado, e muitas pessoas do povo hebreu estavam ouvindo ensinos errados, né? E Paulo já falou, olha, busque a Cristo, né? Aprenda mais de Cristo, os assuntos são esses. Eu não vou estar falando tanto com uma coisa que eu já falei, não é que eu não queira ensinar, mas é que vocês têm que aprender por si mesmo, né? A gente não pode pegar a mão do outro e sair, levar para o céu e tudo mais, né? Forçar isso. Então, assim, eles tinham medo de serem perseguidos, né? Então, digamos assim, que no tempo de hoje, aqueles países também que há perseguição cristã, muitas vezes, né? Então, assim, precisamos ser fortes, maduros, não só no conhecimento, mas também na convicção. Porque você pode até conhecer a Bíblia, você sabe aqui da Bíblia, a Bíblia diz os princípios, mas aí quando, por exemplo, você tem uma certa perseguição política, alguma coisa do tipo, e diz, olha, você abandona a sua fé e morre, aí muitos assim, mesmo conhecendo a verdade, mas não se firmam na verdade, né? Então assim, por medo, alguma coisa do tipo. Então, o principal foco aqui que Paulo está dizendo é para nós deixarmos o medo de lado, de fato, e ir com fé, com confiança a Deus em tudo aquilo que ele promulgou. Até também ele colocou aqui alguns rituais que eram feitos, a imposição de mãos, tá? O batismo. Então, para os irmãos, será que eles tinham assim, aquela dificuldade até de ser batizado por medo ou porque não compreendiam? Mas o fato é que Paulo exorta para continuar confiando. Faça, aceite a fé, não é isso? Isso faremos se Deus permitir. E um dos assuntos também que é muito falado até hoje é o assunto dos mortos e do juízo eterno. Justamente. Será que tinha dúvida também no coração dos irmãos? E aí, porque hoje, digamos assim, é uma das mensagens mais sucintas que devem ser ditas no mundo. É o juízo iminente de Jesus. Ele vai voltar, mas não só para julgar. Ele não vai voltar para julgar, ele vai voltar para trazer a recompensa daqueles que foram fiéis, porque nós já estamos passando por um julgamento. Então, aprendamos mais desse assunto. Inclusive, se você quiser até que a gente fale um pouco mais sobre isso, também teremos a oportunidade para isso. Tá? Então, o que a gente exorta? O que Paulo exorta? O que Deus exorta? O que Deus nos ensina? Sejamos maduros espiritualmente, não importa a situação que a gente passa. Continue confiando e aprendendo daquele que é eterno, não é? Sem medo, sem temor. Como a música diz, não há o que temer, porque Jesus está conosco. Jesus esteve nessa mesma situação, mas confiou em Deus. Continuando nossa leitura, do versículo 4 ao versículo 8, Paulo também aconselha sobre os perigos espirituais. Quais são esses perigos? Vamos ler agora. Versículo 4 até o versículo 8, que diz: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim
é ser queimada. E palavras fortes? O que Paulo quer dizer aqui? Quer dizer que tem pecado que de fato não tem como ser perdoado? É isso? Então teve gente que já foi iluminada, aprendeu sobre o dom celestial, se tornaram até participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade de Deus, digamos assim, foi batizado na igreja, participa, já foi atuante na igreja, mas aí caíram. Aí ele está dizendo que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. O que isso quer dizer? Ele diz até que essas pessoas estão crucificando o próprio Filho de Deus. O que Paulo quer dizer? Realmente, se a gente pega o verso 6 do capítulo 6, e quando vê que está que é impossível ser reconduzido ao arrependimento, dá a entender de que a minha oração, o que eu peço a Deus, se eu cometi algum erro, não pedir perdão, parece que eu não vou ter esse arrependimento, Deus não vai me perdoar e, consequentemente, não estarei no céu, né? Dá essa impressão, mas olha, irmãos, não é isso que o texto quer dizer. O próprio verso 6 já responde, né? Porque, olha só, se fosse impossível ser reconduzido ao arrependimento, aqui em Atos 2, quando Pedro diz, arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e é aí que se recebe o dom do Espírito Santo, cai por terra, né? Então, é sim possível qualquer pessoa ser reconduzida ao arrependimento, mas tem exceções, que é o que vamos ver. Esse arrependimento escrito aqui no verso 6, né? No hebraico, no grego original, no caso, está escrito arrependimento que enquanto estão crucificando de novo a Jesus Cristo, né? Pois para si mesmo, é para o seu próprio mal, né? E eles estão crucificando de novo a Jesus Cristo. Você pode complementar ainda mais aqui com o próprio Hebreus capítulo 4, verso 7, que diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Então, para essas pessoas de coração endurecido, ela realmente não tem perdão. E ainda complementando ainda mais, é Mateus capítulo 12, né? Se você tem sua Bíblia aí, Mateus capítulo 12, verso 31 e 32, diz o seguinte, por esse motivo, Jesus dizendo, diz, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era e nem na era que há de vir. Então, quando fala é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, é uma pessoa que blasfemou constantemente muito tempo contra o Espírito Santo, que está com o coração tão endurecido, mas tão endurecido que não consegue ouvir a voz de Cristo, e todos os dias essa pessoa está crucificando a Cristo de novo, pecando, xingando, fazendo coisas erradas, e até mesmo falando mal e pregando mal em todos os sentidos, sabe? Para essa pessoa que vive constantemente, deliberadamente, muito tempo assim, realmente aí não tem como ser arrependido. É a famosa mente cauterizada. Já está tão endurecida, é aquela pessoa que de fato se rebela e que não quer de fato nenhum o seu perdão. Então não tem como Deus perdoar alguém que não quer ser perdoado. Tá? A gente sempre enfatiza isso aqui porque a Bíblia diz. Então a Bíblia diz que Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. Assim como Lúcifer podia ter escolhido, assim como Judas poderia ter escolhido. Você pode até mesmo conhecer alguém que poderia ter escolhido o caminho certo. Mas a pessoa tem um coração tão duro, por mais que você fale, por mais que você pregue, o próprio Jesus até, se chegar e pregar para essa pessoa, pode ser que ela não aceite. Então assim, como vai perdoar se a pessoa não quer ser perdoada? Então o coração está tão duro que não abre. É por isso que Jeremias diz que nós devemos orar a Deus para tirar o coração de pedra, porque é difícil penetrar, e ter um coração de carne. Então é esse o sentido da palavra, de que Deus perdoa todos os pecados? Perdoa, mas que tem que ter, como o Paulo falou aqui, o arrependimento. Se não tem, se a pessoa quer continuar a vida que quer, do jeito que quer, como quer, e ainda querer ir para o céu, aí não seria um Deus justo, não é? Então fique bem claro, tá, gente, que tenhamos então essa intenção
essa vontade de aceitar a Cristo Jesus o tempo todo. Porque como ele diz, né, que se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto da maldição, seu fim será queimado. Ou seja, de que serve espinhos? De que serve abrolhos? Ou seja, de que serve esses tipos de plantias que são, que espinham, né? De que serve tudo isso? Mas a terra produz espinhos, erva daninha. Então é o quê? Inútil. Então, como Deus pode levar para um céu a pessoa que não quer ir para o céu? E no verso 7, no verso 8, né, ele complementa os versos 4, 5 e 6, usando aqui uma ilustração, uma comparação, até como Jesus fazia, né, de uma parábola. Se você pegar, por exemplo, a parábola do semeador, se junta muito bem com esses versos 7 e 8, né? Ele está falando da terra ser boa e mal, né, de produzir frutos. Veja, em relação a produzir maus frutos, você pode ver aqui, por exemplo, né, Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, né? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, e isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna, né? Então ele faz essa ilustração aqui de plantação, porque naquele tempo a vida das pessoas, o sustento e o recurso vinha tudo da terra, né? Dependia de plantação, de cultivo e chuva e tudo mais. E ele fala e as pessoas entenderam perfeitamente esses versos. E quando se fala em bons frutos, você pega aqui, por exemplo, Mateus capítulo 10, verso 42, Jesus diz o seguinte, ó: e se alguém der mesmo que seja um copo de água fria a um desses meus pequeninos, porque ele é meu discípulo, ele asseguro que não perderá a sua recompensa. Tá vendo? Só o simples fato de dar um copo de água para uma pessoa já é algo bom, né? Então, o nosso coração é o terreno. Você está plantando boas sementes ou más sementes? E quando digo sementes, são atitudes, ações, o seu exemplo e tudo mais, né? A sua vida em si. Está dando frutos bons ou está dando espinhos? Até a palavra que Paulo usou aqui também, né? Você está sendo útil ou está sendo inútil? Isso, justamente. E o que você está servindo? Até quando também Jesus, quando esteve aqui na Terra, não só contou essas ilustrações e parábolas, mas teve um fato também, em que ali no meio do caminho do deserto, Jesus viu ali a planta, aí disse, essa planta não está dando figo, não está dando fruto, para que serve? Então vou fazer o quê? Queimá-la, não está sendo útil para nada. Então, é isso, gente. Que tenhamos maturidade, que sejamos úteis para todos, devemos viver também para servir, até porque o próprio Salvador veio para servir, tá? Então devemos ter cuidado com esses perigos espirituais aí, com certas ideologias, filosofias humanas que não estão na palavra de Deus. Seguindo aqui no versículo 9 até o versículo 12, Paulo agora fala sobre as coisas melhores e pertencentes à salvação. O que ele quer dizer? Vamos lá, leia comigo, versículo 9 até o 12. Ele diz, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não só se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Amém por isso. Então, coisas melhores e pertencentes à salvação. Então, como ele diz, amados, vocês estão sendo aí exortados, persuadidos das coisas que são melhores e pertencem à salvação. Ainda que a gente fala dessa maneira. Então, diz, olha, hoje em dia está um pouco complicado. Às vezes você não entende, não tem o conhecimento, às vezes você não está tendo a maturidade que deveria ter, tá? Mas ele está chamando você. Então, ele diz, escute. Vocês estão sendo convidados a isso, para melhorar isso aí. Porque Deus não é injusto, gente. Ele mesmo disse aqui no versículo 10. E para ele ficar esquecido do trabalho de vocês. Ou seja,
está numa situação difícil, mas você permanece firme e forte, permanece com fé, você ainda assim quer servir a Deus, está ali procurando ser santo, deseja, porém, então, que cada um de vocês mostre até o fim essa mesma diligência. Então, ou seja, continue firme e forte, para que você tenha a certeza da esperança. Não se detendo em ensinos errados, como a gente viu aí, em doutrinas, filosofias, mas permaneça firme na palavra de Deus, que com certeza você terá grande recompensa. É interessante que no início do verso 9 ele fala, amados, mesmo eu esteja falando dessa forma, né? Ou seja, olha, parece que eu estou falando bravo, gritando, zangado e puxando a orelha de vocês, mas essa não é a ideia. O que eu quero é falar coisas próprias da salvação. Se você se sentiu ofendido, essa não é a minha intenção, mas a minha intenção é que você entenda coisas da salvação, né? Esse é o que ele está dizendo no verso 9. E no verso 10, né? Pois essa perseguição que muitos de vocês estão sofrendo, né? Deus não é injusto, Ele não esquecerá do que você fez e continua fazendo e desse amor que você está demonstrando para Jesus, né? Pois isso ajudou muitas pessoas a encontrar também a salvação. E no verso 11, que cada um de vocês que esteja mesmo passando a dificuldade que for, o pesadelo que for, que vocês mostrem essa mensagem até o fim. Mesmo sendo perseguidos, com depressão, com ansiedade, dificuldades financeiras, no casamento, o que quer que você esteja passando, continue até o fim. Mostre a mensagem de Jesus Cristo até o fim. Não desista. E no verso 12, porque assim você não se torne, né, tão negligente, tão esquecido nas coisas de Deus, mas que você imite Jesus. Através do meio da fé e da paciência, você receba essa herança prometida que é o céu, né? Então, basicamente, é isso que ele falou do verso 9 até o 12. Amém, por isso. Que bom. Então, instrução não falta. A palavra de Deus não falta. Deus está sempre conosco, nos instruindo, nos convida a sermos cristãos maduros espiritualmente. Como ele diz, não se torne indolente, nem negligente, mas pelo contrário, permaneça. Então aqui, vez ou outra, a gente vê Paulo usando essas mesmas palavras, persevere, continue, permaneça. Ou seja, porque quando a gente é criança, é uma coisa, adolescente é outra, mas quando a gente atinge a idade adulta, a gente tem que ter mais maturidade, já não deve pensar mais como criança, inclusive as nossas decisões. Então que esse também seja o nosso intuito, que as coisas melhores pertencem à salvação. Nosso lugar não é aqui, gente. Então, que sejamos pessoas maduras, espiritualmente falando, e em todos os sentidos também da nossa vida. Vamos lá, os últimos versos que nós vamos ler, do 13 ao 20. Paulo fala da imutabilidade da promessa de Deus. Ou seja, Deus não muda. Deus não muda de opinião. Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. Leia junto comigo, do 13 até o 20, e assim encerramos a leitura de hoje. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável de seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus os confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Novamente vemos o nome aí de Melquisedeque também, novamente, nesses últimos versos. E aí, o que Deus quer dizer nesses últimos versículos aí sobre a palavra de Deus? E mais uma vez ele diz para a gente continuar permanecendo e sendo firme. Ótimo, né? Muitas coisas tem a nos ensinar aqui. E aqui, quando eu estava lendo, né, eu peguei aqui e fiquei analisando e meditando, né? E olha, Deus quer me dizer alguma coisa com isso, e veja. Porque no verso 13 está dito que Deus jurou por Ele mesmo, né? Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, né? E lembrei do verso de Mateus capítulo 5, verso 34. Veja o que diz Mateus 5, 34, olha só. Mas eu lhe digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode se tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. E que seja seu sim, sim, ou seu não, não. O que passar disso vem do maligno, né? Tanto até que Tiago 5,12 cita mais ou menos a mesma coisa. Então eu fiquei pensando, a Bíblia diz para a gente não jurar, mas Deus jurou por Ele mesmo? Como assim, né? Então veja, os humanos, né, os seres humanos, homem, mulher, tanto faz, juram para dar peso à palavra, né? Tanto é que você pode ver isso no verso 16, né, que eles fazem esse juramento para dar fim a toda discussão. Tipo, eu juro por Deus que é isso e isso, aí todo mundo, tá bom, acabou a discussão, né? Mas não pode, né? Porque o ser humano, ele falha. Ele promete para Deus, mas falha. Mas aqui Deus jura para dar a graça para nós, que é o quê? A absoluta e é imutável, que não muda. Esse juramento que Deus faz para Ele mesmo, né? Por si mesmo, é para prontificar e para mostrar a graça de Cristo que vai se cumprir. Humanos pode falhar, é ou não é? Mas Deus falha? Jamais, né? Então no verso 15, né? Por isso que Abraão esperou pacientemente. Então Abraão, ele confiou no juramento que Deus fez por ele mesmo, dizendo que ia alcançar a promessa, queria abençoar e sua descendência seria numerosa, né? Então Abraão creu na promessa que Jesus fez. Então, de acordo com o verso 16 ao restante, o autor aqui, ele demonstra que essa promessa que Deus fez vai se cumprir independente do que aconteça, né? Porque veja o verso 18. Por meio dessas duas coisas que não muda, é impossível que Deus minta. Então, se na Bíblia está escrito que Jesus vai voltar, pode ter certeza que Jesus vai voltar. Se está na Bíblia de que é assim, vai ser assim, certo? E você pode ter bastante clareza do que o autor quer dizer no verso 19. Aqui está o ponto principal. Porque o verso 19 fala: temos essa esperança como âncora, né? A âncora num barco é para firmar. Então você firma a sua esperança e se sente seguro. E aqui o verso 19, o autor fala que Jesus adentrou no santuário interior lá atrás do véu. Então veja, Jesus morreu na cruz, né? Ressuscitou, passou 40 dias na terra e subiu para o céu. Foi ou não foi? Depois disso, né, Jesus ele ascendeu ao céu, chegou lá, mas ele ficou lá só sentado? Não. Você pega aqui, por exemplo, Daniel capítulo 8, verso 19, que diz o seguinte: ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado ou reconsagrado, né? Então, pesquisa um pouco mais sobre essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Aqui está todo o ponto principal de Hebreus, né? Então a gente vai estudar capítulo 7, capítulo 8, o capítulo 9 também, o capítulo 10, tem muito voltado aqui à questão de Jesus no santuário no céu, fazendo mediação entre nós. Então, Leila, podemos dizer que estamos iniciando todo aqui o núcleo, o ponto principal do todo o livro de Hebreus, que é justamente Jesus no santuário. Leila, a gente está chegando no ponto principal, isso é magnífico. Sem sombra de dúvida, porque hoje Jesus está à destra de Deus no santuário celestial,
e está intercedendo por nós. Mas um dia ele vai sair de lá e ele vai vir para cá, aí ele vai voltar agora como grande juiz. Então devemos estar atentos a isso, que essa promessa, gente, vai se cumprir, você acreditando ou não, porque é impossível que Deus minta. É impossível que Deus diga, olha, eu vou fazer isso, aí daqui a pouco ele, melhor não. O que ele prometeu, ele cumpre. O que ele faz, ele faz. O que ele fala, jamais vai se falhar. Então, que tenhamos essa certeza sempre. Para que, como ele diz no versículo 18, que mediante as coisas imutáveis, ou seja, que não muda, Deus não mente, é forte. Então, atentemos a nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Aí eu vejo isso hoje, Evandro, assim, de que ao invés de nós nos corrermos para os braços do Pai, para os braços de Jesus, para encontrar segurança, muitas vezes a humanidade ela corre e quer abraçar dinheiro, fama, status, e a Bíblia deixa bem claro que nós, de uma certa forma, precisamos do sustento aqui, precisamos, mas não é o que realmente necessitamos para a vida eterna. Necessitamos de Jesus. Então, Deus faz um apelo constante, dizendo, olha, venha a mim, venha até o sumo sacerdote que é Jesus. Você pode ter o que for, muito dinheiro, fama, o que quer que seja, mas sem Jesus, de fato, parece clichê, mas é verdade, não somos nada. Então, nós devemos ter essa âncora da alma, segura, firme, que penetra além do véu. Quando diz a penetrar além do véu, é claro que é no lugar santíssimo onde Jesus está. Onde está firmada a sua fé? Onde está ancorada a sua confiança? Jesus é o nosso precursor. É aquele que entrou no lugar santíssimo, cumpriu todas as promessas, cumpriu-se a palavra de Deus e está lá agora como nosso único intercessor. Então a pergunta que fica é, o que você está esperando para ir até Ele? Não é? O que você espera? Vá até Ele. E uma coisa importante também, que você não precisa de nenhum mediador. Você pode ir direto. Vá diretamente a Deus. Onde você estiver agora, que a gente fizer a oração e você vai lá para o seu quarto, se ajoelhe, não peça mais ninguém, mas vá diretamente a Deus, Pai eterno, o Deus onipotente, Criador dos céus e do universo, e peça em nome de Jesus. Ele com certeza vai ouvir suas orações, porque Jesus é o Filho amado de Deus e é Ele quem intercede por nós, porque afinal de contas foi Ele quem morreu por toda a humanidade. Finalizando, então, podemos perceber que você lembra ali lá em Tessalonicenses que o povo tessalônico também estava sendo perseguido. Como é que Paulo anima os irmãos falando da breve volta de Jesus Cristo, que logo Jesus Cristo está voltando, que os irmãos estarão no céu, não é isso? Aqui em Hebreus o povo também estava sendo perseguido, mas como é que Paulo anima o povo de Hebreus falando de que Jesus hoje e naquele tempo também está atuando como sumo sacerdote, né? Tanto é que a gente vai ver isso no capítulo 7, teve alguns pontos ali no capítulo 4, verso 14, mas aqui já adentrando profundamente mais no sacerdócio de Jesus Cristo lá no céu. Então, lembrando, entre eu e Deus não existe pessoas, objetos, nem nada. Só Jesus faz mediação entre eu e Deus. E no verso 20, onde Jesus nos precedeu, né, muito antes, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote, olha só, para sempre. Então, para sempre, Jesus Cristo media entre você e Deus. Essa é a promessa, irmãos. Que você nunca esqueça de que Jesus Cristo está constantemente, diariamente, mediando entre você e Deus. Amém. Que belíssima palavra, né? Que bom. Então, assim, gente, aqui concluímos o capítulo 6 de Hebreus, que ficou muito claro o sumo sacerdócio de Jesus, a intercessão que Ele faz por nós, só basta nós irmos até Ele, porque Ele não muda. E tenha certeza que o amor dEle nunca vai mudar por você. Que Deus abençoe você e sua família. Vamos ficar agora com o resumo final do pastor Michelson Borges, onde ele vai também destrinchar de forma bem clara também esses versos que nós estudamos agora,
e logo em seguida medite, pense na música dos adoradores que diz quero entregar. E você vê que essa música está em primeiro lugar, está em primeira pessoa. Então, quero entregar. O que você quer entregar a Jesus agora? Entregue seu coração, entregue sua vida, entregue tudo nas mãos dele, que ele com certeza vai fazer milagres na sua vida. Que Deus te abençoe. Fica por aí, que a gente volta já. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar aqui no capítulo 6 da carta aos Hebreus, que começa dizendo: avancemos para a maturidade. Cristianismo é crescimento constante. Se a pessoa não cresce na fé, não cresce em sua experiência com Deus, ela está estagnada. E cristianismo não é isso. O cristianismo, ele já pressupõe que o cristão vai crescer constantemente no conhecimento, na experiência, na comunhão com Deus. E isso, já sabemos aqui, vimos várias vezes já, se consegue por meio do estudo da palavra de Deus e da oração diária. Versos 1 a 3, devemos dominar os assuntos básicos da fé a fim de poder construir sobre esse fundamento. Não podemos permanecer na base, no fundamento, mas construir sobre ele. E o fundamento se faz conhecendo, estudando aquilo que é mais básico na fé cristã, para que depois Deus possa conceder mais luz, mais conhecimento, e assim o crescimento vem. Nos versos 5 e 7, um cristão experiente, quando cai, desonra o nome de Cristo. Quanto mais experiência, mais responsabilidade, infelizmente, a queda acaba sendo mais humilhante e pior para a causa de Deus, porque as pessoas acabam se espelhando. Então, se você é um líder, se você é tem influência em sua comunidade, no mínimo em sua família, por ser, quem sabe, o pai ou a mãe, você deve se apegar ainda mais a Deus para que Ele faça de você um bom exemplo, alguém que se mantém firme ali nos princípios de Deus. Versos 7 e 8, seu coração é terra fértil ou produz espinhos? Sua vida aqui e no futuro depende dessa resposta. O bom solo absorve a chuva que cai frequentemente. Estejamos abertos à influência constante do Espírito Santo. Que sejamos esse solo receptivo para que recebamos todos os dias essa influência de Deus por meio da comunhão com Ele e de nós possam brotar flores e não espinhos. Que possamos perfumar a vida de outros, ser boa influência onde estivermos. No verso 10, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Que promessa maravilhosa essa. Muitas vezes parece que nosso trabalho é em vão, parece que estamos lutando contra tudo e todos e ninguém vendo isso, né? Mas aqui a garantia na palavra de Deus é de que Deus está vendo tudo isso. E Ele nunca vai se esquecer daquilo que você fez por Ele e por amor. Verso 11 diz assim: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Mais uma vez aqui o autor fala de constância, de permanência, de perseverança, que é uma das marcas do cristão. Portanto, não basta ir a Jesus uma vez, não basta fazer alguma coisa uma vez, precisamos ter uma constância, manter essa nossa comunhão com Cristo e esse trabalho para Ele, até o fim. Aqui é o apelo que nos faz a carta. Terminemos o que foi começado. Verso 12, imitemos os bons exemplos de fé. Graças a Deus, eles existem. E o verso 3 diz que não há ninguém superior a Deus. É bastante óbvia essa afirmação, mas é importante que se repita isso. Deus é o soberano, está acima de todos, conduz o universo e também conduz a nossa vida quando nós permitimos que Ele assim o faça. Verso 15, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Não desanimemos, esperemos, nosso amigo Jesus é fiel. Abraão precisou esperar alguns anos pelo cumprimento da promessa, mas ela veio e compensou toda a espera. A grande promessa do cristão é a volta de Jesus. Pode parecer que está demorando em alguns momentos, pode parecer que por causa das dores, sofrimentos e lutas, esse dia não vem, mas a promessa foi feita por alguém que nunca mentiu. Que assim como prometeu e cumpriu na vida de Abraão a promessa, também vai cumprir a promessa que fez a todos nós. Verso 18, é impossível que Deus minta, diz esse verso, e amém por isso, porque aqui é a garantia de que tudo que Deus disse vai se cumprir e está se cumprindo. Quando nos refugiamos em Deus, recebemos coragem para prosseguir, é o que diz também o verso 18. Quer ter coragem? Quer viver animado?
Fique sempre com Deus. Se refugie em Deus, é o que ensina esse verso. Verso 19, a esperança é como âncora da alma, mantém-nos firmes e seguros em meio às ondas da vida. Num mundo tão turbulento, cheio de ideias tão contraditórias e anticristãs, precisamos de uma âncora. Precisamos de algo que nos prenda à verdade da palavra de Deus, a única verdade que liberta. E aqui é dito no verso 19 que a esperança, a nossa grande esperança em Cristo, na sua vinda, na sua palavra, é a nossa âncora. Ela é que nos mantém firmes em meio às tormentas e às ondas que parecem que vão destruir esse planeta. Versos 19 e 20, a esperança nos faz entrar pela fé no santuário em que Jesus está intercedendo por nós. A sua esperança está no santuário, a sua esperança está em Cristo, nosso intercessor, que é apresentado aqui em Hebreus como o sumo sacerdote que foi tentado como nós, mas sem pecado, e que por isso mesmo pode nos ajudar e nos entende em nossas lutas. Se a sua esperança está em Cristo e no santuário celestial, você estará bem ancorado, bem seguro. Finalmente, a mensagem que fica desse capítulo é de que o santuário é o centro da nossa esperança. É lá que o nosso sacerdote está e é de lá que ele virá. Duas grandes promessas: Cristo intercedendo por nós, nos perdoando, e Cristo, aquele que está para voltar, aquele que está para nos receber de volta e nos levar para o lar eterno. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia de Jesus, o nosso Salvador, aquele que virá. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Can we pray?
É só você entregar a sua vida, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você gostaria de ser, tudo que você deseja ser, mas principalmente aquilo que Deus quer para você. Acredite nele, entregue a ele, entregue-se, porque com certeza esse é o melhor caminho. Quero desejar a você um excelente final de semana, desde já um ótimo sábado. Estamos aí aproximando já a data natalina, novo ano está se aproximando, então vá refletindo, vá pensando e tome decisões ao lado de Jesus, que durante esses últimos dias aqui de dezembro, já se iniciando 2026, já é um ano que se aproxima mais ainda para a volta de Jesus. Então se prepare, se entregue, seja maduro, seja madura espiritualmente, pois logo logo veremos nosso sumo sacerdote voltando nas nuvens do céu para nos levar embora. Estejamos todos juntos nesse dia. Deus abençoe você e sua família, deixe um forte abraço e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós, porque Jesus Cristo está no santuário no céu, intercedendo por mim e por você. Nesse momento, convido você para orarmos juntos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo estudo da palavra, por aprendermos mais de Ti. Queremos avançar rumo a Canaã celestial, rumo a Ti, Senhor, e rumo às vitórias e às bênçãos. Por isso que pedimos que abençoe essa casa, essa família, Senhor. Que não falte o pão de cada dia, mas que não falte o pão da vida que é Jesus Cristo. Oramos por todas as autoridades dessa cidade e que o Senhor esteja conduzindo, guiando e abençoando cada um. Entregamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.